participantes, né? A doutora Karen Álvares, a doutora Maria José Mullins, a doutora Francisca Salinas, a doutora Alicia Coque-Hara, pela participação. Doutora Cláudia, muito obrigado, muitas graças. E agora passo a palavra para você, pode compartilhar a apresentação, fique à vontade. Muy bien. Partager. Muito bem. Es que ustedes ven mi... Vocês estão conseguindo ver? Todavía no vemos. Ahí se está Actualmente, Ainda não estamos vendo agora. Sí. actualmente lo ven. José, María José. Sim. Maria Es que José. actualmente está más claro. Bom, Sí, Agora sim. yo. agora sim. Agora María sim, José, ¿tú conseguimos quieres ver. dar alguna Maria José, introducción también eu de Claudia, gostaria de como parte fazer de uma Santiago, que apresentação esta es la Ah, sí, última também reunión da de Cláudia este- como parte do verdad, Santiago. no, quería Sim, agradecer é muchísimo verdade. a la Eu gostaria doctora de agradecer Claudia, que en muito à realidad doutora también Cláudia, fue una que na invitada de parte verdade de la também foi Florencia Belmar. uma convidada da parte da Entonces, también en Florência, Santiago também estamos muy faz parte agradecidas a las da dos Santiago. A gente de está muito agradecida participar, às duas por un poco también participarem de aqui. parte de nuestra Também unidad de pouco Latinoamérica, de que falando da podemos parte aqui como da nossa unidade da comunidad América Latina, como comunidade formarnos mesmo. y traer todo A lo que gente son los pode avances y traerlos acá a falar nuestros desses países, ¿ya? Y que avanços podemos e poder conversar y poder tener falar o que a gente está fazendo nos nossos esta países, unidad y conversar especialmente e Claudia, promover essa que unidade, especialmente a Cláudia. su aprendizaje es tan A específico aprendizagem en su dela é área, tão específica da poder, área dela, poder então aportar a nosotros realmente es de una ela utilidad. consegue Estamos hace contribuir meses muito esperándolo y de com a verdad estamos gente. A muy gente agradecidos y estava há meses muy esperando interesados essa en esta participação. presentación Estamos y le muito se lo agradecemos agradecidas un e montón. estamos com Entonces, muito sin interesse más, nessa apresentação. Muito sí, obrigada mesmo. Sem muchas mais. gracias. Es para mí una alegría y un honor estar aquí con É ustedes. uma alegria, uma honra estar Efectivamente, aqui com vocês, vamos a comenzar realmente. por decir Vamos que yo soy começar então dizendo latinoamericana, que eu sou nací en Perú. latino-americana. Eu nasci Mi no formación Peru. de médico A minha ha sido en formação una ciudad em del sur medicina del Perú foi que se llama numa cidade Arequipa, no sul donde están do todos Peru, bienvenidos, por Arequipa. supuesto. Todos são bem-vindos a Y conhecê-la, luego vine a hacer logicamente. estudios de dermatología y una E eu subespecialidad en fui fazer uma dermatología en París. Y subespecialidade em el año pasado tuve la suerte de oncodermatologia em conocer Paris. E aí, no ano y passado, eu tive a sorte estudiar de conhecer e juntas, de en el sentido bien estudar profundo del término, juntas, no porque sentido bem estudiamos profundo juntas do termo, porque a gente estudou eh, juntas mesmo. el diplomado de oncogenética con la A doctora gente Florencia fez uma Belmar, formação de que es a la vez una oncogenética com a colega doutora Florência, que é ao mesmo tempo brillante uma colega y brilhante una e amiga. também uma amiga. Entonces, te agradezco a ella Então, por eu haberme agradeço puesto en a ela contacto con por ustedes ter me colocado em contato y com vocês. no tengo más que decir en cuanto E, bom, a un com poco a que sepan relação que soy latinoamericana, por eso es que el à minha español es mi lengua apresentação, maternal. eu Hablo un poquito realmente de gostaria de portugués, ter mais ou falado esqueci un isso, peu. né? Que eu sou latino-americana e eu falo espanhol. Eu falo um pouquinho Y vamos a português, entonces mas é bem proceder con pouco el caso mesmo. Então, clínico. vamos Les ver traigo hoy diretamente día un agora caso o caso clínico que ha sido muy clínico. interesante para nosotros Vamos ver y esse caso también un clínico que poco foi una muito interessante sorpresa. para nós e uma Y surpresa lo he também ao mesmo titulado tempo. Eu Cuando la denominei piel como revela más de lo que quando a pele parece. revela mais do que o ¿Qué parece. mutación? Que Él la explica. mutação explica isso? Entonces vamos a continuar, Então, pasar a vamos la siguiente, continuar, que no vamos sé cómo se passar para a pasa. próxima. Não sei como é que passa esse slide Eh, aqui. Y creo que apretándolo eso, Eu apretando acho que ahí sim, creo, apertando aí em cima. porque no encuentro la... Não estou vendo aqui. Ok. Agora ¿Es que sim. lo ven correctamente? Vocês Sí. estão conseguindo ver bem? Les presento entonces, Eu porque vou yo apresentar nunca então sé para por qué tengo vocês, aquí porque eu tenho aqui, eu las não sei porque eu fotos. Voy a
As fotos aqui não estão Muy bien. aparecendo, mas eu Voy a simplemente hacer esto para que esté vou más claro. simplesmente Muy bien, les presento el caso, fazer un aqui caso en e, el que bom, estuvimos confrontados a hace gente poco. viu esse Era caso há un pouco varón tempo de atrás. Era 39 homem, años que había 39 nacido en anos, Túnez, que nasceu na Tunísia. tunecino, que tenía una Então, piel ele é da Tunísia, ele tinha uma morena, pele vamos a decir, morena, a un gente tipo pode chamar de moreno morena, um tipo intermedio, un prototipo 4, moreno, que habiendo intermediário, vivido en fototipo Túnez 4, casi que toda su morou infancia, na tuvo una Tunísia exposición solar durante a muy intensa, infância com uma ¿no? exposição Entonces, solar los intensa. factores de Então, riesgo para os cáncer fatores de de piel, risco para câncer de pele, probablemente el único que él tenía provavelmente era esta o exposición solar único que intensa ele en tinha infancia. era essa Y que lo exposição que llama la solar atención es intensa. E o que que chama este atenção señor, é o este seguinte: esse paciente, senhor, esse había desarrollado paciente, ele múltiples tinha carcinomas desenvolvido vasocelulares, múltiplos en total 15. carcinomas El vasocelulares, 15 no primero total. O se primeiro diagnosticó a los foi 35 años. diagnosticado aos Había 35 anos. tenido otros Ele teve en cabeza y outros cuello também, y algunos otros cabeça e carcinomas pescoço, e alguns outros vasocelulares carcinomas superficiales en el tronco tratados con vasocelulares tratamientos tópicos superficiais que se no utilizan. tronco, En el tratados com lado, tratamentos tópicos. en un aspecto más sistémico, Num aspecto este mais joven había sistêmico, tenido un accidente ele cerebrovascular teve hemorrágico um a nivel AVC talámico a los hemorrágico 39 a años, nível talâmico aos que había 39 sido anos, estudiado de manera que completa en el foi servicio de medicina interna, analisado con una bem etiología finalmente integralmente com determinada y el uma señor había etiologia recuperado, indeterminada. no tenía ninguna secuela Ele não teve en el momento en que sequela, lo ele se vimos. recuperou bem no momento Llamaba que a la atención gente estos observou. 15 carcinomas Chamava atenção vasocelulares esses que había 15 tenido carcinomas sin antecedente vasocelulares que ele familiar de teve, cáncer sem de piel. antecedentes Y en el familiares de lado câncer de derecho pele. E podemos do ver lado direito, a en gente el pode árbol ver bem genealógico, aqui, que es el aqui único o heredograma afectado dele. en la Ele foi o familia. único afetado realmente na família. En cuanto a, bueno, yo soy Com dermatóloga, relação, bom, eu sou nos dermatologista, vamos não a é? examinar su Então, piel, eu vou lá e vemos examino a lo pele que podemos dele. ver E en la aí eu foto es que vi en la o que frente a gente se está ven vendo aqui na foto. Na algunas testa, pápulas, a miren gente que vê algumas son pápulas estas aqui, pápulas que múltiples que están señaladas múltiplas, que aquí estão aqui y otra lesión un assinaladas e poquito outra lesão pigmentada aqui um pouco en el lado derecho pigmentada casi no de la lado región direito, quase, temporal. da região Aquí vemos temporal. en Aqui el a otro gente está lado vendo, las do outro imágenes lado, en nas imagens, dermatoscopía em con aumento. dermatoscopia com Esta lesión aumento. Essa lesão aqui corresponde a un carcinoma corresponde a um vasocelular carcinoma típico, vasocelular pigmentado. típico, pigmentado. Y por el otro lado E, vemos por una outro lado, a pápula gente vê aqui uma que pápula podríamos decir que nós umbilicada, poderíamos con una dizer que é umbilicación central. Esta umbilicada, uma pápula tiene un umbilicação color central. Ela tem uma amarillento cor y corresponde meio clínicamente a amarelada e una corresponde lesión sebácea, clinicamente ¿no? a uma lesão A un adenoma sebácea, sebáceo, um y eso adenoma vemos sebáceo, e isso a en gente está dermoscopía, vendo que tiene el isso mismo aspecto aqui evocador. Entonces tenemos un no señor que tiene, microscópio. A además gente de tem esse carcinomas senhor, então, vasocelulares, que além de estos adenomas carcinomas sebáceos, ¿no? vasocelulares, Entonces, esses adenomas continuemos sebáceos. Então, a gente vai con el continuar caso. agora com o caso. Cuando tenemos una persona Quando a que gente en tem dermatología que tiene uma pessoa múltiples que em carcinomas dermatologia que tem vasocelulares, múltiplos carcinomas el primer diagnóstico vasocelulares, que o nos primeiro viene a la mente diagnóstico es que un nos vem à síndrome del cabeça Gorlin, é uma ¿no? síndrome, Entonces, não é? múltiples Então, carcinomas, múltiplos no había carcinomas, algo que llama la atención en la familia, que algo no que lo chama veía atenção na porque yo família, que a gente tengo não, el lado eu não derecho estava de la vendo pantalla que aqui está do lado cortado, direito da tela aqui es que que está meio este cortado, señor, mas 39 esse años, no senhor tenía hijos, não tinha y el único filhos. antecedente que llamaba E la o atención único en la antecedente que familia chamava atenção na es que família era o tenía un seguinte: antecedente de ele tinha um una tía con antecedente un cáncer de uma tia colorectal com a los câncer 40 coloretal años. aos 40 anos. Y entonces lo que hicimos Então, o que a gente fez fue foi o tratar de seguinte: investigar qué es lo que podría tener fomos este investigar señor, o que ¿no? ele Con estos poderia múltiples ter com carcinomas esses a múltiplos los 39 carcinomas años, ¿no? aos Que llama la 39 atención la edad. anos, que chamam a atenção aqui a questão da idade. ¿Qué otros diagnósticos para Que outro ustedes diagnóstico para sugerirían? ¿Qué vocês? diagnóstico O podrían que vocês evocar poderiam en este sugerir caso? aqui nesse ¿Podría caso? también tener vuestra Eu queria ter participación, a si se participação puede? de vocês também. Si hay algún voluntario. Algum voluntário, voluntária aqui para sugerir um diagnóstico? Eu acho que um caso muito interessante, né? Eu acho que isso mostra, né, doutora Cláudia, que na oncogenética, quando nós estamos com o paciente, a gente precisa também fazer um exame físico, né? E a pele, como você mostrou, ela é
um órgão muito importante no exame físico na oncogenética. Diversas síndromes cursam com alterações de pele, né? E nesse caso, a síndrome de Gorlin, né, cursa com diversas alterações, diversos achados de pele, né? Mas existem outras síndromes que também cursam com alterações de pele, como, por exemplo, a leiomiomatosi, né, associada ao câncer renal, né? Então, uma síndrome que também tem alterações de pele. Nós temos a síndrome de Birt-Hogg-Dubé, também é uma outra síndrome que cursa com alterações de pele. E nós temos também o clássico melanoma, né? Que faz parte da síndrome do HBOC, né, que é a síndrome mama-ovário hereditária. Então, a pele é um órgão muito importante aí que deve ser examinado ou, pelo menos, encaminhar para o dermatologista, né? Então, eu, por exemplo, eu sempre encaminho os meus pacientes para o dermatologista para que o dermatologista, então, com os seus recursos, né, com as suas ferramentas, né, como por exemplo o dermatoscópio, né, que ele tem, e então ele faz uma análise um exame mais minucioso da pele, né? Então eu sempre sugiro aos colegas, quando eles têm alguma dúvida, né, sobre as alterações ou alguma manifestação na pele, para que eles encaminhem o paciente para o serviço de dermatologia para solicitar um parecer, né, uma segunda opinião sobre esses achados. Muchas gracias. Muito Efectivamente, obrigada. Realmente, el hecho de haber o encontrado un fato de joven termos encontrado con um muchos jovem carcinomas com muitos vasocelulares carcinomas nos debe hacer evocar vasocelulares, a un gente síndrome de precisa Gorlin, en realmente primer lugar. Otras acaba evocando a posibilidades, síndrome de como lo dijo el Gorlin, doctor, né, em primeiro mutaciones lugar. genéticas menos Pode ser comunes que também estén mutações asociadas sobre genéticas todo menos al cáncer comuns, de piel, pero associadas también a tumores principalmente a câncer internos, de pele, mas também como, tumores eh, internos, como evocado hace un momento. como a Y gente falou aqui comenzamos agora. entonces los estudios E a gente diagnósticos, el começou a workup fazer con este análises paciente, y diagnósticas, workup se com le esse solicitó paciente. una A radiografía gente cerebral, una solicitou imagen cerebral, uma en la imagem que se cerebral encontró e aí a gente encontrou calcificaciones a nivel de lagos del calcificações a cerebro, ¿no? nível Entonces teníamos un aqui hallazgo. do cérebro. A gente já tinha um Enseguida se achado le aqui. pidió también con el A pensando, gente ¿no? Con pediu la óptica de também, buscar com essa los ótica criterios diagnósticos del síndrome de dos Gorlin, critérios se le pidió una diagnósticos, radiografía panorámica de além mensaje, de en ver la que a foice do vemos que es cérebro, a normal, gente no viu había a quistes radiografia odontogénicos, que es lo que panorâmica dental. A esperábamos gente não tinha cistos aqui encontrar odontogênicos, que é o que a gente esperava para encontrar, corroborar o para para corroborar en ou favor então al síndrome de Gorlin. para Este confirmar paciente, a cabe síndrome de recalcar Gorlin. E que no aqui cabe tenía, les destacar que esse muestro paciente aquí, não tenía estas tinha, lesiones que son ele tinha essas carcinomas lesões aqui que são vasocelulares, tenía carcinomas adenomas sebáceos, vasocelulares, também pero adenomas no sebáceos, tenía mas otros não signos tinha en el outros pelo, no sinais tenía no tampoco cabelo, el perímetro também cefálico não era tinha o normal, perímetro cefálico era no tenía normal, alteraciones a ele não nivel tinha óseo alterações também a nivel de las a nível costillas. de costelas. De verdad que se le examinó Na completamente y verdade, a no gente tenía fez um exame otros signos completo e ele asociados. não apresentava Entonces, outros sinais associados a essa se síndrome. Então, sugirió una prueba a genética que gente fue sugeriu um realizada, teste genético que pero foi para realizado, buscar mas principalmente aí para alteraciones en los procurar genes, alterações, el gen principalmente nos PAH, genes, el gen FUF, no fueron PTH1 negativas. e o Sin sulfo embargo, de negativos. No manera casual, y es entanto, por de eso que también maneira evoco el casual, e é caso por pasado isso que que se eu discutió, lembro do caso passado que a gente discutiu algunos também, resultados alguns incidentes resultados incidentais. en el mismo panel Aqui no mesmo painel estudiaron que a el gen gente PATH, fez había para el gen procurar NOTCHO. Y o PT efectivamente se encontró una CH1, e aí a mutación gente encontrou uma germinal mutação bialélica germinativa en una mutación bialélica, patogénica en ou el seja, gen patogênica no MUTY. MUT. Entonces,
E aí, Y então, vamos a buscar, pues, a ¿no? gente foi procurar ¿Cuáles son los signos quais asociados são os sinais a associados esta aqui mutación? a esta Se trata de mutação. una condición É uma autosómica recesiva. condição Este autossômica gen, recessiva. cuando está Este mutado, gene, quando va a ele provocar está una mutado, ele alteración vai en el provocar sistema uma de uma reparación del alteração ADN, del no sistema de sistema de reparación de reparo bases, llamado de BER. DNA, ¿Cuáles son las principales no BER. E manifestaciones quais são as clínicas principais asociadas manifestações clínicas a esta associadas mutación a esta mutação? MUTY? MUTY. Son los pólipos. Son São os pólipos pólipos adenomatosos a nivel adenomatosos a nível coloretal, principalmente, y a nivel principalmente, e duodenal. a nível Estos duodenal. pólipos son Esses múltiples, pólipos são pero a múltiplos, diferencia mas, de la poliposis diferentemente da múltiple familiar, polipose en múltipla el caso familiar, de la no poliposis caso aqui da asociada a polipose MUTY, associada los pólipos ao son gene menos, MUT, os son en pólipos menor são cantidad, em menor lo que quantidade, podríamos llamar o que a gente como una poderia chamar aqui poliposis de uma atenuada. polipose atenuada. Otra manifestación asociada a esta Outra mutación es el manifestação cáncer associada a essa colorectal, que es mutação é o câncer frecuente. coloretal, que é Generalmente, frequente. 50%, Geralmente, al momento del 50%. diagnóstico, No momento do 50% de los pacientes diagnóstico, ya tienen un cáncer 50% dos colorectal. pacientes já têm um câncer coloretal. ¿Existen lesiones cutáneas Existem lesões asociadas a este cutâneas síndrome? Sí, associadas a essa derivadas de las síndrome, glándulas sim, derivadas sebáceas, das glândulas como los adenomas sebáceas, sebáceos que como os vimos en la adenomas frente de este sebáceos que a paciente. gente viu na Sin testa desse embargo, los paciente. No carcinomas entanto, os vasocelulares o los carcinomas en carcinomas general, vasocelulares cutáneos, são aqueles, em geral, buscamos si son cutâneos, raramente asociados a este e eles tipo de raramente mutaciones. são associados a esse tipo de mutação. Teniendo esta Bom, e información, aí, tendo essa informação, al paciente se le o realizó paciente un examen foi endoscópico submetido a gastrointestinal um y exame una evaluación completa gastrointestinal del tracto endoscópico e uma avaliação intestinal y completa do digestivo, trato una coloscopía alta o baja, como gastrointestinal. decíamos Colonoscopia alta e en baixa, Perú, como y a gente se le fala no encontró Peru, a 5 gente pólipos denomina assim, e a colorectales gente encontrou 5 y un pólipos tumor, como lo coloretais e vemos um tumor, aquí, como a gente pode ver aqui. hemicircunferencial, que ocupaba casi la Hemicircunferencial, mitad ou de la seja, luz ocupava del intestino a nivel del quase colon a de 5 metade centímetros. aqui Se trata entonces de un dessa adenocarcinoma de parte tipo do intestino, T2, no había 5 ganglios y centímetros sem un PET gânglios, escáner no detectó e metástasis. não detectamos metástase também num PET scanner. El paciente fue O sometido a una paciente foi submetido hemicolectomía a uma derecha abierta, no se hemicolectomia requirió direita aberta, quimioterapia não y foi el paciente necessária quimioterapia e o continuó paciente en seguimiento y continuou una num vigilancia acompanhamento, numa gastroenterológica y vigilância dermatológica cada 6 meses. gastroenterológica e dermatológica a cada 6 meses. Entonces, para responder a la Então, pregunta, para cuando la responder piel à revela pergunta, más de lo que quando a parece, pele revela mais les he do que o parece, presentado, he querido eu presentar apresentei hoy un caso aqui de para vocês carcinomas esse caso de vasocelulares múltiples carcinomas que revelan vasocelulares una múltiplos que mutación revelam uma bialélica del mutação gen bialélica do MUTY gene en un MUT paciente varón de H 39 num años. paciente masculino de 39 Y anos. brevemente Bom, e vamos a rapidamente, discutir por qué vamos este discutir caso por nos que pareció interesante o esse caso se puede hacer, foi qué interessante para preguntas nos podemos hacer. nós, que perguntas a gente Efectivamente, pode se este paciente fazer aqui. tenía Realmente, esse algunas paciente características tinha diferentes del síndrome algumas de Gorlin, que características que está sugeriam Gorlin, não principalmente é? caracterizado Que por está principalmente carcinomas caracterizada vasocelulares por múltiples, como ustedes carcinomas lo saben, vasocelulares múltiplos, calcificación como vocês a nivel de sabem, la hoz del calcificações cerebro, a nível pero da lo que fossa do llamaba la cérebro, atención mas o es que que la edad chamava del inicio atenção de é los que a idade do carcinomas início en dos este varón era carcinomas, más tardía, nesse homem, era 35 mais años. tardia, Y sabemos 35 que en el anos. síndrome de E a gente Gorlin sabe que es na en síndrome promedio a de los Gorlin 20 e é em incluso média aos antes 20, en el inclusive síndrome de antes, Gorlin. muitas Este vezes. paciente E tenía aí esse ausencia de otros paciente tinha uma signos, no ausência tenía de outros las sinais. fositas Não tinha palmoplantares, no aí tenía as alteraciones fossas en pelo, palmoplantares, não tinha no alterações no existía cabelo, atrofodermia sem folicular, el atrofodermia perímetro cefálico folicular, era o normal, es decir, no perímetro tenía cefálico normal, ou macrocefalia. seja, sem Y macrocefalia, las pruebas genéticas e os testes descartaron la genéticos mutación descartaram de a este gen, mutação que es el gen deste gene, PATH1 que o é el o gen SUFU, PAT-CH asociados al Gorlin. Y de manera e o incidente de SUFU casualidad, associados prácticamente ao revelaron la mutación Gorlin, e por bialélica acaso a gente viu essa y mutação patogénica del gen bialélica e patogênica MUTY, do MUT asociado de nuevo, como H, les decía, a associado pólipos adenomatosos y a cáncer pólipos colorectal, asociado a hiperplasia adenomatosos, a sebácea, muy pocos coloretal, casos, 2
hiperplasia sebácea, a gente viu 2 casos na literatura que evocam que a también gente carcinomas procurou, vasocelulares. que também evocam carcinomas Actualmente hay una vasocelulares. tendencia Atualmente, existe en uma la tendência literatura na a hablar literatura más de se de falar poliposis asociada mais a de un multi, poliposes hablar de un associadas ao tumor o multi, de un e aí síndrome falar tumoral de un uma poco síndrome más con un tumoral um espectro pouco mais más com um amplio espectro que mais se tiene amplo, que aún investigar. que Nuestro ainda é caso necessário sugiere investigar. que O el nosso caso multi podría sugere ser un que nuevo o gen de multi poderia predisposición ser um a novo seres gene de múltiples. Sin embargo, predisposição nos podemos hacer a algunas esse preguntas. tipo Es que el desarrollo de estos de carcinomas carcinomas. E a vasocelulares gente en la pode se poliposis perguntar, asociada a multi es isso na simplemente polipose casual associada a o multi una é manifestación um rara de la mutación. casual ou é uma manifestação Se ha visto rara da que las mutação? mutaciones bialélicas en otro As gen que mutações se llama bialélicas em outro gene, DHAL1, que es un gen similar a que é multi, se ha parecido asociado ao al multi, é carcinomas associada vasocelulares de edad sim a carcinomas temprana, pero vasocelulares es de una, idade precoce, por supuesto, mas se necesitan más a estudios gente para precisa realmente fazer asociar mais estudos para estos conseguir carcinomas associar esses vasocelulares carcinomas múltiples a vasocelulares este tipo múltiplos de a este alteración tipo y de de mutación. alteração e de mutação. En conclusión, deseado presentar este Concluindo, caso porque eu ilustra quis apresentar la este posible caso porque implicación ele de las mutaciones ilustra, de multi ilustra en a el possível desarrollo de implicação enfermos das de múltiples, mutações do el multi impacto no positivo en este caso, desenvolvimento porque se le dos pudo carcinomas diagnosticar vasocelulares, un e o cáncer impacto colorectal a positivo este nesse caso paciente, foi a gente que era ter completamente asintomático desde el punto de vista diagnosticado um câncer digestivo, coloretal, porque ele era y el assintomático impacto do a ponto de veces vista positivo de los digestivo, e o hallazgos impacto, então, genéticos às vezes incidentales en la positivo dos atención achados integral de los genéticos pacientes. incidentais Eh, na atenção integral Sin do embargo, como les paciente, não dije, é? emito No algunas, por supuesto, entanto, reservas. Se requieren más claro, eu estudios apresento epidemiológicos algumas y funcionales reservas para aqui para confirmar fazer la essas afirmações, asociación porque entre a gente seres precisa múltiples confirmar y las essa variantes associação entre de esses IDA. carcinomas e as variantes Y aqui les desse agradezco gene. por su Eu atención, muy agradeço obrigada por la vocês pela atención atenção, de muito todos obrigada pela atenção de y todos, estoy e eu abierta a estou discusión aberta o ao a debate, preguntas ou a responder a perguntas que de desearían vocês, que vocês quiserem emitir. fazer. Graças, doutora Cláudia, pela apresentação. Realmente, você nos pegou aí com esse diagnóstico. Eu achava que fosse síndrome de Gorlin, mas era um multi-YH bialélico. Bom, isso mostra, né, como nós temos que ter muita atenção, muito cuidado, né, com cada sinal, cada manifestação clínica, os antecedentes familiares, tudo isso é muito importante, né? Mas isso mostra também como é importante a realização de um teste genético que abrange pelo menos aí uns genes, né, que nesse caso seria os genes para câncer coloretal e o multi-Y estaria associado e o PTCH1 também, né? Passaria a palavra para a doutora Karen. Doutora Karen, gostaria de fazer algum comentário? Hola Claudia, Oi, muchísimas gracias. Cláudia, José, muito obrigada. estás levantando la manito. Dale. Ah, Y no, a gente tem perdón uma por mão robarte la palabra, pero le quería hacer levantada aqui. Desculpa por una roubar a duda palavra, a mas eu la queria Claudia. No sé si el comentario está fazer uma demasiado obvio, pergunta pero para a Cláudia. un poco consultándote sobre Um pouco caso, que yo perguntando encontré, sobre esse por- caso, además de felicitarte, decirte que es muy além de interesante, parabenizar, né, porque é um pero caso muito un poco interessante, como caso de mas um pregunta y pouco discusión, para a gente abrir ¿se te uma discussão. ocurrió que este Você caso, pensou em algum se me momento que olvida un este poco, caso, si al principio no sé si lo não sei dijiste, se você al falou isso no fototipo de este início, mas paciente era fototipo 1? fototipo do paciente era Ah, 1? O 4. Não, era 4 4. ya, porque si era, claro, O para ver fotótipo un poco 4. de los Ah, claro, riesgos para a gente personales ver um que tenía pouco el do risco paciente, para ver pessoal do si es que estos paciente, casos, não é? esos carcinomas vasocelulares Esse podría haber carcinoma sido como vasocelular por efecto poderia del ser por sol, no sé efeito si do sol, trabajaba não bajo el sei se sol, ele trabalhava no un sol trabajo en el fondo en el campo, ou o si no, tenía no exceso de... Porque campo, claro, porque no aunque meio era joven, es rural, verdad, porque ainda que quizá realmente ele fosse jovem, trabajaba en talvez un ele trabajo trabalhasse como con mucha aí exposición, no se com había muita puesto crema, exposição no ao sé, sol, não pensando en que passou protetor podría haber solar sido durante a por vida, talvez poderia ter sido, então, mucho,
algo ambiental, finalmente. Claro, ambiental, por un não tema é? ambiental, Sim, como sim, por uma tratando questão de ambiental. buscar una causa que no Tentando aí fuera procurar uma genética, causa que, fija, causa que como não fosse genética. É isso que eu estou fazendo aqui, na buscando verdade. alguna Estou razón procurando de aqui alguma qué se razão, da, porque tratando a gente de verlo no tem esse tipo de genético de situação. repente, ¿te fijas? Vendo aí mais Porque en pelo el lado fondo, não igual el genético, cáncer porque no fundo vasocelular o podría no câncer ser genético, obviamente. vasocelular poderia também não Am, ser genético, Obviamente se da uno, obviamente. igual lo mira como Obviamente a más genético, gente pero porque en el fondo tem uma serían tendência dos. Si no realmente eres mais genética, mas múltiplo, aí seria no habrá más 2, de não é? 15. Seriam múltiplos. Tenía Não, mas era 15. mais de 15. Sí, Mas tenía não, o 15. Eran fototipo era 15, 4 eran muchos. e realmente Eran 15 demasiados, múltiplos, pero, muitos Eran mesmo. demasiados. pero tu comentario es Mas o importante, seu te comentário é agradezco, que importante. me permite Obrigada también de repente por hacer ele, porque un aí eu pego comentario esse en gancho cuanto al para cáncer de fazer piel y outro el comentário cáncer com de relação piel, ao câncer melanoma de y no pele, melanoma, pero sobre todo el melanoma e não melanoma, mas principalmente o y el melanoma carcinoma e o vasocelular carcinoma comparten vasocelular. una Eles cuestión compartilham bastante uma compleja questão de bem interacción complexa de genética interação y genética ambiente, ¿no? Fenotipo, e sí. ambiente. En cuanto Sim, a interacción com gen y relação ambiente, à es una enfermedad interação compleja, el gene e cáncer de piel, ambiente, en el que que los é uma factores doença genéticos complexa, realmente, o câncer de se pele, porque os combinan fatores genéticos se con la combinam exposición com a solar, que es el exposição factor solar, principal de que é o riesgo fator principal de para el risco cáncer de piel, para o câncer de pero pele. también Mas influye la também latitud donde vive la a- o persona lugar y todo onde a eso. Sin pessoa mora embargo, el influencia, hecho de que e haya tudo tenido isso, e o fato múltiples também carcinomas, más de de que 15, foram De 15, apresentados mais de sí. 15 Yo pensé que eran dos, carcinomas, ¿verdad? não é? Não, Dos desculpa, eu pensei que 15, eram mucho, 2 mucho. carcinomas. eran Não, 15, pero 15 yo les realmente são muestro lo muitos. de, Mas eu vou yo mostrar les estoy mostrando lo que para encontré vocês cuando aqui, ya lo o que vimos, eu o sea, encontrei porque quando a él ya lo gente habíamos operado. viu o Ah, paciente. porque yo le vi las dos fotos y Ah, dije, porque eu eran vi dos as 2 nomás. fotos aqui, eu falei: "Ah, No, são no, no, 2 só". más de Não, 15 não, ele já tinha tido mais de y el 15. Claro. diagnosticaron a los E o 35 años, pero es primeiro interesante foi aos 35 anos, o primeiro justamente diagnóstico. cómo Mas é tenemos que tener en interessante cuenta discutir como a gente tem que genética, levar em no consideração solamente el na fenotipo, oncogenética, não pero só o también fenótipo, la exposición mas também a ambiental, ¿no? exposição Definitivamente estas ambiental. personas que tienen Definitivamente, una isso mutación en tem un um gen peso. que E tiene que aí, ver se con la você tem uma reparación del mutação no gene ADN, que tem a ver pues com y reparo si de se DNA, expone más al sol, se você tiene se mucho mayor riesgo expuser de mais ao sol, desarrollar você tem muito mais el risco de carcinoma, ¿no? desenvolver o carcinoma. Entonces, Quemaduras como infantiles, parece Claro. que también, ¿cierto, Claudia? Eu Siendo acho muy, que muy chico. ¿Tú le Te- preguntas eso? Você, Porque yo eu también pergunto como, isso, no sé cómo preguntar porque eso, eu não como es sei como, difícil, como que tuviste é quemaduras muy difícil, chico, es como también es difícil, é difícil cómo se van a perguntar esse acordar? tipo No de sé, coisa. la Como a mamá no gente está vai ahí, ver, de pobrecita. repente a el- criança los tem uma factores de situação que a mãe não está riesgo para observando cáncer de piel muito. Os fatores de son risco para câncer efectivamente de la pele exposición realmente solar são a exposição solar intensa antes de los intensa 15 años. antes dos Y 15 las preguntas que anos, les e as hacemos es si han perguntas que a gente faz tenido ao paciente quemadura são: solar, quiere você teve decir queimaduras insolación, que le solares, llamamos, ¿no? insolação, Insolación, alguma con vez na dolor vida, o com dor con ampollas antes ou de los com 15 bolhas años. antes dos 15 También anos? después de los 15 años es un Também factor de riesgo, depois pero dos disminuye. 15 anos é um fator de risco, mas aí acaba Escapándonos diminuindo. del caso en E cuanto a aí, carcinomas saindo um pouco vasocelulares, do pero ya en caso com cáncer de piel en relação ao general, tener muchos carcinoma lunares más de 50 vasocelulares, es otro factor a de gente riesgo pode importante. falar que El fator de risco fototipo claro, importante também de câncer tener de pele la piel é muy ter clara y mais de con 50 pecas o pintas, cabellos de color pele más clara, rojizo, son también cabelo factores de riesgo. mais Y otra avermelhado, cuestión não que é? es A muy pessoa que é importante, mais que de repente ruiva la ou conversamos muito menos branquinha. porque Outra questão muito importante também que a gente acaba falando de menos, porque o verbalizar esto, dermatologista pienso que tem es importante realmente repetir essa también responsabilidade, no e eu solamente vou los repetir hábitos de isso, não é exposición só solar, os sino la hábitos de exposição propensión solar, a mas também a atrapar propensão la quemadura solar, a ter porque queimadura puede solar uno na tener pele, una porque às piel vezes a más pessoa oscura, tem uma pele mais pero escura, se ha mas demostrado que já se las personas que demonstrou tienen la que as piel más pessoas oscura que têm a también pele pueden mais tener escura una também dificultad podem ter uma a dificuldade broncear correctamente y de más se bien una bronzear propensión corretamente. E aí a essas tener pessoas podem quemaduras ter uma solares, que propensão a también ter es un uma factor queimadura de solar, riesgo, e isso ¿no? é um fator Entonces, de risco também. tu pregunta me Então, permite, essa digamos, pergunta me complexificar que no permitiu solamente hay que tener en cuenta complexificar, não é? A gente não pues tem que levar em la consideração genética, sino somente a también la genética, interacción mas também a práctica con el interação. ambiente.
gene fuente y todo el tiempo ambiente. del ambiente, de O la tempo latitud todo a y de gente tem que ver o de lugar onde a de la pessoa exposición, mora, ¿no? a Del exposição ao paciente. sol. Y ahí te hago la pregunta E de las aí eu personas faço a pergunta afroamericanas da también, pessoa Claudia. afro-americana Am, também, y con Cláudia, el melanoma, e com melanoma. perdón, también ignorancia E mía, ellos desculpa a también minha tienen ignorância, eles menor também tasa de têm melanoma menor o taxa de cáncer de de piel melanoma, ou de por câncer de el pele, color de la piel que pelo tienen. cor da pele, se De for uma manera pessoa negra. interesante, Isso é las muito personas que tienen interessante. As origen pessoas que têm afroamericano o origem asiático y también asiática incluido a las ou personas de Latinoamérica africana, e desarrollan, por ejemplo, melanomas os de manera más frecuente latino-americanos em en geral zonas desenvolvem ocultas del sol. Quiere melanomas decir el mais melanoma frequentes em áreas palmar, el ocultas do melanoma sol. acral, Melanoma los melanomas a nivel palmar, de la uña, os melanomas los a nível de melanomas a nivel unha, os melanomas vulvar, a a nível nivel el mucoso, bulbar, vulvar, mucoso, genital, rectal, genital, son más retal, frecuentes são en mais personas de frequentes fototipo nessas oscuro, pero pessoas también en de personas de origen fototipo asiático y escuro e origen pessoas também de hispanoamericano, origem ¿no? hispano-americana e Entonces, son asiática. zonas en São las que áreas a veces no que às examinamos, ¿no? vezes a gente acaba não Pero que examinando, na frente verdade, de mas verdad que cuando vemos una persona realmente que tiene un quando a fototipo gente oscuro, son zonas acaba que recebendo essa pessoa que tem debemos um fototipo recalcar escuro, a gente que el tem que paciente se insistir vea nessa las questão. palmas y las A gente tem que plantas, olhar porque el a sola do melanoma pé, a acral palma da es mão, más porque frecuente esse en ese tipo de melanoma é fototipo. mais frequente No de la nesse piel, tipo me de suena, no. fototipo. Não El de melanoma acral pele. es de la piel. A Pero crau no sim é de da la, pele, no, de la mas piel, da pele, não superficie sei, más superfície que típico tem de mais la persona típica, más não é da blanca. pessoa mais branca. No. La persona que Não. tiene un fototipo más A claro pessoa que tem um fototipo mais puede tener claro melanomas a pode nivel ter acral, melanomas a nível pero acral, el melanoma acral es más mas frecuente en personas de esse é mais fototipo frequente oscuro, como lo que Ya. em pessoas de fototipo anecdóticamente les escuro. cuento, pues Como eu vou contar para algunos deben vocês uma saber, ¿no? história, Que el cantante vocês não Bob sei se Marley já murió sabem de un isso. melanoma O acral, cantor ¿no? Bob No sabía. Marley morreu de Doutora melanoma. Cláudia, e este acidente cerebrovascular hemorrágico explicaria a calcificação da foice do cérebro? No, Não, este accidente cerebrovascular hemorrágico talámico esse que le AVC sucedió, no tenemos hemorrágico talâmico dónde, foi digamos, analisado. asociarlo a su A cuadro gente porque não no tem está como descrito, associar pero isso ao quadro no, dele. no lo podemos, Na no lo podemos verdade, asociar a a esta gente não consegue clasificación. associar Se essa hizo toda calcificação. A una gente fez batería de realmente exámenes toda uma para bateria de comprender exames para y no, entender no se o que llegó a estava ninguna conclusión. sendo relacionado, mas a gente não chegou a uma conclusão E aqui. os outros irmãos foram testados? No, porque Não, los otros hermanos porque os outros se encontraban irmãos en estavam Túnez. na Tunísia. Es un paciente E migrante. a outra coisa, Ele é você um poderia imigrante. colocar no teste genético, por favor? Sí. Yo vi que era una mutación bialélica Eu en vi que los era uma padres. mutação ¿Tenían bialélica. alguna Os parentesco, pais alguna tinham relación? alguma relação? Ou homozigose? Homocigota. Sí. Os pais não eram Ujú. primos? Preguntamos si es que había una A gente perguntou consanguinidad se tinha uma relação o consanguínea si na los família, padres eran entre os primos o pais, ou se eles familiares. eram primos ou En este parentes. caso nos Neste dijeron que no. caso, Sin foi embargo, dito que não. las No personas entanto, en Francia as pessoas na que França vienen que de vêm los países de dos Magreb, que se llama países Magreb, do quiere da decir Magrebe, Túnez, ou seja, Argelia, Tunísia, Marruecos. Argélia, Marrocos. Hay algunas personas que se Tem algumas relacionan, pessoas que se ¿no? relacionam entre ellos y que entre tienen familiares, entre eles. mayor riesgo, sobre E todo aí nosotros vemos se aquí apresenta um risco maior. A gente algunas vê enfermedades aqui autosómicas porque recesivas, aparecem como muitas el doenças xeroderma autossômicas pigmentoso, que vienen más recessivas, de ese como o tipo xeroderma de países, ¿no? pigmentoso, que vem mais desse tipo de país, porque essas pessoas Entonces, imigrantes acabam se casa relacionando muito entre si e familiares o acabam entre, tendo uma relação digamos, consanguínea aí. Interesante. son comunidades más Interessante, em reducidas y es comunidades algo mais que lo tenemos en cuenta reduzidas, aquí, ¿no? e a Yo gente tengo leva algunos isso em pacientes consideração também. Eu tenho con alguns xeroderma pacientes pigmentoso y com casi xeroderma todos vienen de pigmentoso e una quase zona todos são y de un dessa pueblo área ou de um Argelia y tengo povoado otros de da Marruecos Argélia, e eu que tenho outros do algunos Marrocos hay também, que consanguinidad. alguns deles sim há Interesante, Claudia, consanguinidade. Que porque puede ser interessante, alguna Cláudia, porque mutación pode ser alguma fundadora, mutação algo fundadora. que hay Pode en ser uma ciertos lugares, questão porque esa que no es la apareceu variante em certos lugares, porque essa não é caucásica de las que a nosotros variante estamos
caucasiana, que a acostumbrados gente a está ver, ¿no es cierto? Hay acostumada a más ver, reportajes não é? en Mais esta región muy reportado liberal. nesse gene. En Mira, Chile, tiene la claro. mano levantada Alicia Temos Cocá. uma mão Alicia, un levantada aqui, gusto Alice, é um tenerte aquí prazer en esta tê-la reunión. aqui nesta Hace años reunião. que no Gracias. hablamos. Oi, Sí, faz yo anos a que a gente não se participar en la fala. asistencia. Sim, eu Muchas gracias por participei invitarme como aqui panelista. dessa sessão, eu Bueno, estava para los como que no me participante. conocen, yo Muito obrigada soy pelo de Colombia, yo convite, trabajo en por Medellín, en el ser Instituto de palestrante. Cancerología Las Eu Américas AIMA. trabalho Yo también em me Medellín, na realicé el Colômbia, sou diploma de colombiana. Eu oncogenética também en el estudo 2011 con don Luisito oncogenética. Em 2011 eu Guillén. me formei. Entonces tengo muy buenos Então, eu recuerdos tenho de esa boas época en lembranças París. aí dessa época, de Paris Bueno, também, no, en porque eu também realidad también estudei iba a lá onde a preguntar Cláudia sobre la estudou. Eu mutación ia perguntar sobre bialélica en essa múltiples mutação gasto porque bialélica, pues me llama la atención porque me que chamou realmente a atenção. había otra generación aparentemente Tinha outra afectada. geração afetada, Entonces, o es una aparentemente. mutación muy É frecuente uma en la mutação población, muito frequente na probablemente una mutación população, fundadora, provavelmente uma o que mutação realmente había fundadora consanguinidad en varias pela generaciones, questão da que tenía una consanguinidade em tía, várias ¿cierto?, gerações, con porque cáncer colorectal tinha a uma temprana edad. tia Entonces, com es un câncer caso pues bastante coloretal em idade interesante. precoce, então é um caso muito Y quería interessante. preguntar Eu gostaria también, de perguntar também, cuando fueron a hacer el estudio genético, quando pues vocês foram con estos fazer o teste carcinomas genético com esses vasocelulares, pues hay carcinomas varios genes vasocelulares, que pueden existem causar vários pues genes que este tipo de podem causar fenotipo, esse y tipo de aunque el fenótipo. síndrome de Gorlin era Ainda una que essa probabilidad síndrome alta de porque no es Gorlin de tem entrada uma un cambio probabilidade multigénico alta, porque con ela todos pode ser estos uma entrada genes para varios pues multigênicos, que não é? Né? están Todos esses asociados al genes que estão cáncer associados hereditario y ao que câncer también pueden dar hereditário, pues estos que carcinomas também vasocelulares. podem gerar carcinomas vasocelulares. Porque Sim. como nosotros habíamos Como sospechado a el síndrome gente de Gorlin, teve essa clínicamente suspeita no dessa tenía síndrome de Gorlin, signos de clinicamente a atrofodermia gente não tinha muscular, no sinais de tenía, no atrofodermia, tenía signos de seroderma nem pigmentoso. sinal de Se pidió de xeroderma manera un pigmentoso. test Então, que a le gente llaman pediu CIBLE, uma prova que a dirigido gente chama para de el gen direcionado, um PATH teste direcionado y para o SUFO, PAT porque yo e o trabajo en un SUFO, porque hospital eu trabalho público num hospital universitario, público que es el Hospital universitário, Avicenna, de la Asistencia Pública de Hospitales de é París, realmente y dentro dos tenemos un hospitais de cierto Paris control de aqui, lo que é vamos a pedir, um pero recurso sin público embargo, e en a el gente tem que ter um panel controle do que vai utilizado, pedir. Mas no painel en el utilizado, panel que utilizaron, no estaba painel este que gen foi multiplicacional, utilizado, o ¿no? multi apareceu. Entonces, este fue un hallazgo E aí foi um incidente, achado incidental, fue una casualidad realmente. Foi um encontrarlo, ¿no? acaso Nosotros no lo fuimos a encontrar. buscar. A gente não foi Nosotros procurar fuimos este gene. pedimos un E aí análisis a del gente gen pediu, PATH, então, porque si bien es cierto, el uma paciente análise tenía do solamente dos gene signos, el hecho PTCH1, de haber porque ele só tenido tinha dois 25 sinais. carcinomas vasocelulares O fato de que ele y tinha la tido calcificación já essa eran, digamos, quantidade lo único que enorme teníamos a favor de del Gorlin, ¿no? carcinomas Entonces, e a calcificação era actualmente, o único que en el defendia aí a hospital donde tese do trabajo, Gorlin. E no está hospital que eu todo un trabalho, poquito como e aí controlado, eu trato sabemos bien que, digamos, como pues ambiente lo que controlado. hablábamos la vez pasada, ¿no? É como a gente falou Con antes, Florencia, cuando ella na outra expuso, apresentação da existen Florência. paneles, pero Existem para lo que es painéis, el síndrome de mas Gorlin, para esta síndrome de es la Gorlin, búsqueda genética a busca dirigida. genética realmente é direcionada quando a gente faz. Ok, muchas gracias. Obrigada. Claudia, entonces, Cláudia, então, este panel tenía cuántos esse genes painel que se tinha evaluaron quantos genes cuando quando pusiste la você sospecha de Gorlin? solicitou e quando você teve a suspeita Eso do, escapa un poco do a mi Gorlin? Isso explicación, realmente podría escapa um pouco à minha explicarles, explicação. Eu não poderia explicar isso a pero vocês, resulta que las mas, personas que han hecho na el verdade, as control, pessoas el análisis, que los biólogos fazem a moleculares, análise, o controle dos biólogos habían moleculares, tenido, tinham, digamos, habían asociado eles unos genes associaram alguns genes junto con el patch, junto com por una o ¿no? PTCH1. Que Eles, escapa a mi explicación, no podría e eu decirles não por qué, consigo, pero eu no não tenho essa no explicação, não estaba sei por previsto quê, o mas no, não no es estava parte previsto realmente, não de faz un panel, parte porque aqui de um el painel esse gene que a MULT-Y, gente achou, porque la o puerta de entrada para hacer análisis de MULT-YH é multi a son porta de los entrada para fazer esse tipo de análise para esse son gene los do gastroenterólogos, MULT-Y porque é se hace questão la búsqueda gastrointestinal. del gen O gastro, APC, que es el gen que está gastro é que asociado a la faz esse tipo poliposis de múltiple, busca, ustedes lo saben, pero en algunos pacientes en los que mas alguns pacientes, hay estos e aí antecedentes que em que a gente tem son sobre todo antecedentes, más una sospecha de una enfermedad principalmente uma recesiva,
se encuentran suspeita de pólipos, uma doença pero no en recessiva, a cantidad gente suficiente acha como la pólipos, poliposis. mas Entonces, não el em MUT quantidade suficiente es para parte, afirmar que sobre é uma todo, polipose. Então, o de los MUT análisis para Y pólipos múltiples, é parte ¿no? dessa Pero análise para resulta que pólipos Patchy múltiplos, estaba al mas lado, ¿no? o PAT Y estava aí lo encontraron de manera do lado, fortuita e aí, de maneira y para la fortuita, suerte del paciente, encontramos ¿no? para a sorte Porque do paciente também, se le diagnosticó porque ele foi este tumor diagnosticado. por el cual ha sido Não é, achamos operado o y tumor, e actualmente aí el ele paciente está en foi remisión operado e completa, ¿no? atualmente ele está em Y remissão le operamos completa. algunos vasos celulares que A tiene gente fez y também a está en cirurgia em alguns fotoprotección vasos y seguimiento. celulares, ele está em acompanhamento e fotoproteção agora. Bueno, esto muestra que los Bom, hallazgos isso nos incidentales mostra que os definitivamente nos achados pueden ayudar. incidentais Hay veces que definitivamente nos dan ajudam a un gente. cierto dolor de Às cabeza, vezes dão dor pero de en este cabeça caso, para a gente, mas nesse afortunadamente, ¿no es caso, cierto? Se pudo felizmente, hacer toda esta a resección de los gente pólipos y el conseguiu, não é tratamiento. um bom resultado Bueno, de y tratamento, asesorarlo en su ressecção dos seguimiento. pólipos e fazer Y interesante el o título que tú acompanhamento. colocas E o ahí, cuando título la que piel você revela más de colocou lo que é muito es muy interessante, quando a interesante pele cuando se revela mais pensar, do que ¿no es parece. cierto? E a gente para Eh, pensar. el criterio de derivación fue uno, pero el hallazgo fue otro y A gente foi para um afortunadamente lado, o se achado pudo dar acabou sendo respuesta outro a e, eso. felizmente, Ujú. Muy foi possível dar interesante. uma resposta Y de muito repente interessante. E, mi de gorrito de repente, dermatóloga, porque soy aqui, eu com meu dermatóloga, pero a la base chapéuzinho soy de dermatóloga. dermatologista, que eu sou También un dermatologista de poco, ¿no? base, ainda que eu trabalho também La com suerte que se dermatologia. tiene que la piel es un E aí eu órgano que tenho que está pensar expuesto que y en a la pele é um que órgão que un está examen exposto clínico e a gente, bastante num exame detallado, clínico riguroso, detalhado, eh, rigoroso, puede de alguna manera ayudar ele de alguma a forma la pode nos oncogenética, ajudar também na ¿no? A través oncogenética, no solamente de lesiones através não só tumorales o de cánceres, lesões sino también, tumorais ou pues por cânceres, mas ejemplo, também, por como exemplo, evocó hace un como momento el um colega de colega, Brasil, colega falou, los leiomiomas os o las manchas de café con leiomiomas, leche, bueno, ¿no? ou Entonces la piel as participa manchas de una manera marrons, a pele importante participa de uma en maneira muchas importante manifestaciones em muitas manifestações, realmente, de dermatosis de en dermatoses, oncogenética em Não oncogenética só, né, também. Cláudia? Não só na oncogenética, viu? Mas na genética em geral, né? sí, en general. Diversas síndromes genéticas, você falou das manchas café com leite, nas neurofibromatoses, né? E tem Sí, centenas de síndromes genéticas, né, dismórficas, que cursam com alterações De de la piel. pele, de fâneros, né? Então, a dermatologia ela é uma área muito importante dentro da genética, com as genodermatoses, né? As displasias ectodérmicas, né? Então, existem muitas síndromes na quais a pele é uma dos órgãos, sem dúvida, que estão acometidos, né? Então, a dermatologia, como eu disse, ela é muito importante e fica a dica, então, acho que o aprendizado que nós tiramos dessa sua apresentação, doutora Cláudia, é o papel da dermatologia, né, na genética e na oncogenética, né, que nos auxilia justamente aí, tanto no diagnóstico quanto no segmento, né, porque pacientes que têm predisposição a câncer de pele, a melanomas, eles devem fazer um acompanhamento, né, todos os anos, né, com o dermatologista. Então, acho que essa apresentação ela foi muito importante, né, porque para nos fazer entender o papel da dermatologia, né, dentro da oncogenética. Mais alguém tem algum comentário a ser feito? Doutora Karen, doutora Maria, José? yo quería felicitar a la Sim, doctora parabenizar a Claudia, doutora muy Cláudia. interesante, Muito yo creo que interessante esse cada debate. día integramos más Cada dia la a gente oncodermatología y yo creo tem que que pensar mais na antes la oncodermatologia, dermatología estaba na sua muy lejos y importância. ahora cada Antes vez a nos vamos acercando, dermatologia estava especialmente las bem de genéticas, ¿verdad? longe lá e a gente está Yo aproximando cada ela vez cada más dia mais da el dermatólogo oncogenética. lo Cada veo dia muy mais o cerca y dermatologista estamos funcionando en está equipo sendo mais mucho más importante. cercano.
E a gente está a mí que me tiene trabalhando como, aí de uma como en forma verdad formado parte del interdisciplinar equipo muy estrecho, y bem, como dice de uma forma bem robusta. la Claudia, en el Como a fondo, café doutora con Cláudia las falou, manchas, café con leche, estamos as aquí manchas conversando, café com leite, a gente qué sempre podría ser está esto, este carcinoma, falando o que que significa poderia algo, no ser significa algo, puede ser carcinoma, entonces significa fuimos al café alguma con no, coisa? entonces siempre Não, está la duda por parte mía o sempre por tem parte de essa ellos, entonces hay dúvida. un Por trabajo de minha equipo súper parte, estrecho a parte y yo dela, a creo que gente trabalha em así es esto, equipe muito siempre de hay perto. que E é estar isso, a gente conversando en precisa equipo sempre estar y por eso conversando em invitamos a la equipe. doctora Por Claudia isso a gente a convidou participar en aqui a nuestras doutora reuniones Cláudia a participar mensualmente, o sea, das nossas justamente reuniões dejamos la mensalmente. puerta muy abierta A a porta está invitarla a nuestras super reuniones mensuales. Yo aberta a creo que ela de para esto participar das se nossas trata. reuniões mensais, porque é sobre isso. Bueno, entonces gostaria de agradecer mais uma vez a doutora Cláudia Luísa Berrar Ardiles, oncodermatologista, trabalha no Serviço de Dermatologia do Hospital Avicenne, na Faculdade de Medicina da Universidade da cidade de Paris, né, em Paris, na França. Doutora Cláudia, muito obrigado pela sua participação. Espero, então já fica até um convite para uma próxima apresentação, né? Então seja muito bem-vinda aqui ao nosso grupo. E gostaria de agradecer também a doutora Karen Alvarez, lá do Chile, a doutora Maria José Mullens, né, que tem sempre participado aqui, né, das nossas reuniões, principalmente nos casos clínicos, que tem organizado os nossos casos clínicos. Então, gostaria de deixar aqui um agradecimento especial a vocês. E lembrando que esta aula ficará gravada e que depois você poderá acessá-la no site do GET, www.get.org.br, tá? Então ela ficará gravada tanto em português quanto em espanhol. Gostaria de agradecer a nossa tradutora, a nossa equipe técnica e agradecer ao Laboratório Gênesis Genomics do Grupo Fleury pelo apoio nos dado. Então, muito obrigado. Até a próxima. Até mais. Gracias, adiós. Muchas gracias, hasta el próximo año. Obrigada, até ano que vem, até ano que vem. Muchas gracias, Esta Claudia. é Obrigada, a Cláudia. última reunião dela. Del año. Chao. Es fiesta. Exacto. Feliz Agora é Felices. só igual. festa, estamos muito Gracias, felizes. Claudia. Fechamos com chave, com Pois- clave de ouro. Eso. Sí. Obrigado, Cariño doutora para Cláudia. todos. Alicia, que estés bien. Gracias, lo mismo. Alicia, Hasta luego. tchau, obrigada, até Tchau, logo. Chao, chao. Beijo. Besos. Cara. Chao. Tchau, tchau.